Bom dia, boa tarde. Meu nome é Cristina Barbosa e eu sou mestranda do curso de Design de Moda e Vestuário na UDESC, a Universidade Estadual de Santa Catarina, no Brasil. Hoje eu vim trazer a minha pesquisa sobre riscos no desenvolvimento de produtos de vestuário no varejo, uma abordagem quantitativa. A apresentação do tema, ele é o ponto de partida e a linha de chegada para qualquer projeto de produto, e o varejo de vestuário não é diferente. A loja precisa definir claramente quem é o seu público-alvo e identificar os seus desejos e necessidades para conseguir oferecer o produto certo, na hora certa e no local certo, que é uma das funções do varejo. Assim, o cliente dirige-se a uma loja, seja ela física ou virtual, para atender aos seus desejos e necessidades de roupas, de acessórios, de calçados. Lá, ele encontra um mix de produtos, que é o conjunto de produtos disponíveis para o cliente na loja. Esse conjunto ele é caracterizado por diversas variáveis de produto, como cores, tecidos, estampas, além das variáveis quantitativas, como a variedade de modelos e a profundidade das peças. O mix de produtos, ele não é a soma de produtos individuais, porque o conjunto ele tem que apresentar uma harmonia estética e um equilíbrio funcional. Assim, os produtos eles se complementam e cada um cumpre um papel específico no grupo para atingir esse objetivo. Por exemplo, a coleção deve ter um equilíbrio entre tops e bottoms, ou seja, entre as partes de cima, como blusas e casacos, e as partes de baixo, como calças e saias, de acordo com o comportamento de compra do cliente da loja. E essa lógica aplica-se também às demais variáveis, como estampas, preços, tamanhos e cores. A harmonia estética e o equilíbrio funcional dependem também do fator tempo, o tempo das estações, do clima e o tempo das tendências de moda. Se o mix de produtos não estiver na loja no tempo certo, não adianta harmonia nem equilíbrio de coleção. O desenvolvimento de produtos em grupos ou em lotes ilimitados pelo fator tempo diferenciam esse processo dos demais segmentos e aumentam a sua complexidade. O desenvolvimento de mix de produtos de vestuário é um fluxo composto por um conjunto de atividades, não necessariamente executadas em sequência, mas que têm uma ordem cronológica e relações de interdependência. Esse processo ele contém a realização de atividades e pontos de tomada de decisão que tratam sobre as variáveis do mix de produtos. Os pontos de tomada de decisão eles ocorrem diversas vezes ao longo do fluxo, desde a fase estratégica, como a definição do conceito de coleção, o planejamento, a fase tática, como a criação e seleção de produtos, até as fases operacionais de produção e distribuição. Para cada tomada de decisão existem certos riscos associados a ela, ou seja, eventos que podem ocorrer devido às incertezas do contexto e que podem prejudicar os resultados do mix de produtos. Então, esses riscos associados a essas tomadas de decisão e a esse fluxo de desenvolvimento de produtos, que são justamente o tema da nossa pesquisa. O problema da pesquisa é a seguinte questão: quais são os riscos associados ao desenvolvimento de mix de produtos de vestuário no varejo? Então, esse era o nosso principal foco, identificar esses riscos. A metodologia utilizada para essa pesquisa foi uma pesquisa quantitativa, utilizada para testar um conjunto de hipóteses geradas a partir da revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica abordou principalmente dois tópicos, né? Então, tratou primeiro do mix de produtos e dos modelos, dos frameworks de desenvolvimento de mix de produtos e quais são os fatores que influenciam nisso. E também tratou de identificar na bibliografia os riscos da moda já pesquisados até o momento. Foram feitas consultas à base de Scopus e Google Acadêmico e 15 artigos referenciados até o momento, né? Esta é uma versão preliminar já da pesquisa,
e ela está em andamento para futura publicação em revistas científicas. A segunda parte da metodologia foram utilizados questionários, né? Então, foi feita uma pesquisa de campo, onde a gente utilizou questionários online, então eles foram enviados por meio digital e continham 11 perguntas fechadas e 2 perguntas abertas. Entre as 11 perguntas fechadas, utilizamos 2 perguntas com a escala Likert de 7 pontos para identificar os fatores frequência e impacto que serão tratados posteriormente. A amostra foi selecionada uma amostra por conveniência e bola de neve, ou seja, a partir das primeiras indicações foram crescendo a partir dos primeiros selecionados, né? E essa amostra ela contou com 102 respondentes, sendo 94 respondentes válidos. Essa amostra ela era composta por profissionais da área de varejo que tinham experiência em desenvolvimento de produtos, fossem essa experiência na área de design, na área de compras ou na área de planejamento. Eles especificaram a sua experiência. E o interessante nessa amostra é que grande parte desses respondentes, eles tinham mais de 10 anos de experiência em empresas de grande porte. E isso deu um respaldo maior aos resultados da pesquisa, dada a experiência e a consistência das respostas desses entrevistados. A revisão bibliográfica, então, ela começa versando sobre o mix de produtos. E a gente traz aqui 2 conceitos. O primeiro é de Treptow, 2007, onde ela fala que mix de produtos é um nome que se dá à variedade de produtos oferecidos por uma empresa. E a segunda já trazemos uma fonte de varejo, né, que traz um conceito amplamente utilizado no varejo, onde o mix de produtos é o conjunto de unidades que um varejista oferece em cada categoria de itens nas suas lojas físicas ou lojas virtuais. Shaw e Combs, em 2014, eles relatam no seu livro, né, que conseguir o equilíbrio perfeito de uma linha de produtos é o segredo de se criar um apelo imediato e, mais uma vez, é uma habilidade que é altamente desenvolvida nos melhores e mais bem-sucedidos compradores de moda. Então, ele traz para nós, os autores, né, trazem para nós que quando a gente trata de mix de produtos, que é o conjunto de produtos, que nem já foi citado anteriormente, que no vestuário a gente não fala de produtos individuais, mas sim do conjunto de produtos, e que conseguir esse equilíbrio entre as diversas variáveis desse mix de produtos, que é justamente a chave do sucesso e, ao mesmo tempo, o maior desafio para os compradores, para os designers e para os planejadores, né, que trabalham nessa área. Então, a gente traz aqui que variáveis que são essas, né? Quando a gente fala de equilíbrio das variáveis, ok, mas quais são as variáveis, né? Então, a gente pode falar das variáveis distinguindo 2 tipos de variáveis. As variáveis que elas dizem respeito às características de um produto individual. Então, elas podem pensar sobre modelo, que tipo de modelo que é, né? Se é uma calça skinny, se é uma calça reta, no caso de uma calça, sobre a cor, tamanho, sobre o tecido, sobre a padronagem, né? Que tipo de estampa que usa, se é um xadrez, se é um liso, se é um listrado, se é um floral, a qualidade e o preço. Mas as variáveis do mix de produtos no vestuário, elas contemplam também as características do conjunto, do mix dos produtos. Então, elas vão falar também sobre as categorias. Então, como é que é dividido esse mix de produto entre categorias de produtos como blusas, calças, camisas, saias, vestidos. Ele traz o conceito de amplitude, ou seja, qual é a quantidade de categorias que o varejo trabalha, né, dentro desse mix. São muitas, são poucas. E, ao mesmo tempo, a profundidade. Então, dentro das categorias, quantos modelos se trabalha por categoria.
Esse conjunto amplitude e profundidade, ele vai ser definido muito pelo posicionamento da marca, né, da loja, perante a concorrência e perante o público-alvo. Então, mas são características referentes ao conjunto, né, dos produtos. Outra característica é o nível de risco. O nível de risco ele fala sobre questões de fashion, comercial e básico. É uma classificação utilizada, é um conceito mais novo. Alguns autores como Tieta e o próprio Charles Combs utilizam, mas eles usam para falar assim, qual é o nível de risco que esse produto traz para o meu mix de produtos, né? Então, ele está associado com a novidade, com quão novo é esse produto para a minha coleção e para o meu público-alvo. Então, paralelamente a isso, quanto que eu sei ou eu não sei, ou eu estimo ou não consigo estimar ou não, se esse produto ele vai ter um bom desempenho de vendas ou não. Então, quanto mais novo ele for, mais carregado de incertezas ele é, né? Menos eu sei, menos eu tenho certeza sobre o desempenho comercial dele, por conseguinte, mais arriscado ele é. E quanto menos novidade ele carrega, por exemplo, um produto básico, mais certezas eu tenho e menos arriscado ele é. Então, qual o percentual dessa minha coleção é carregado de novidades, qual percentual é mais comercial, ou seja, tem uma certa novidade, mas não é 100% novo, e qual percentual dessa coleção é básico, ou seja, um produto já confirmado, que eu já que a empresa, a loja já trabalha há bastante tempo com ele. Então, esse é a característica referente ao nível de risco. O mix de produto ele também pode ser caracterizado quanto ao papel do produto. Qual é o papel desse produto na minha loja? Ele traz tráfego, né? Ele é aquele produto que vai chamar atenção e que vai levar as pessoas à minha loja, mesmo de repente não sendo produto de maior margem. Ele é o produto rotineiro, o produto que está lá, que a pessoa espera encontrar. Ele é o produto de conveniência, que estando lá ele ajuda a pessoa a encontrar tudo num lugar só. Então, qual o papel desses produtos, né? De cada um desses produtos dentro do meu mix de produtos? Se aborda também as questões de renovação. Então, quantos desses produtos eles são novos e quantos eles são releituras e quanto ele é simplesmente uma repetição. No vestuário se tem, principalmente no varejo, se tem por prática renovar intensamente as coleções. Então, se lança uma coleção, na próxima se parte sempre do zero, né, e se cria toda uma coleção nova. Mas algumas empresas já não fazem mais isso e já começam a partir para trabalhar com remodelações, né? Trabalhar com remodelar produtos de sucesso, fazer releituras, né? Ou mesmo repetir. E reduz o percentual de renovação, então, para, consequentemente, também reduzir o risco. E, por fim, a característica do mix de produtos também aborda a questão das marcas. O varejo trabalha marcas próprias, trabalha multimarcas, trabalha marcas consagradas no mercado, e qual o percentual de cada um e qual o papel que cada um tem na coleção. Todas essas questões, então, abordadas foram pesquisadas pelos autores citados nesse slide, né? Bang & Kincaid, Berkalt, Tieta, Levi-Waits, Parente e Bach. Em seguida, na revisão bibliográfica, discorremos sobre o desenvolvimento do mix de produtos. Então, algumas questões importantes sobre isso, né? O desenvolvimento de mix de produtos, quando a gente está falando do processo. Então, do processo que tem um início, um meio e um fim, né? Mais ou menos, assim, mas ele tem um fluxo em que as atividades vão sendo executadas por um time multidisciplinar com o objetivo de pesquisar as tendências de moda, fazer o planejamento, né, de criar o modelo do produto, as fichas técnicas, protótipos, até a aprovação do mix, a produção e a distribuição às lojas, né? Então, questões importantes acerca desse
fluxo de desenvolvimento de produtos, elas tratam sobre, principalmente, né, os autores, eles tratam uma questão muito recorrente, que é o encurtamento dos ciclos de novos produtos e, consequentemente, o aumento da velocidade no desenvolvimento de mix de produtos. Então, Silva Rupsingh, Moretti Braghini Jr., Parker Stracker Hall. Tratam, principalmente, né, são autores que trazem essa questão. Então, na medida que os clientes eles estão cada vez mais sedentos por novidades, cada vez querem mais produtos novos, né, com informações novas, até em função do acesso, né, do novo mundo digital em que se vive, isso obriga com que as pessoas que fazem o time que faz o desenvolvimento de produtos passe a encurtar os ciclos, passe a desenvolver cada vez coleções menores e mais curtas, para que sempre esteja chegando novidade no mercado. Né? E o objetivo disso é estar mais próximo do cliente e estar sempre trazendo novidade, para que o cliente sempre chegue na loja e encontre coisas novas. Então, essa é uma questão muito importante que vai impactar os riscos que a gente tratará mais na frente. Outra questão é a necessidade de desenvolver coleções sazonais e não produtos individuais, e que esses tenham estilo, tenham novas tendências e conforto. Então, ao contrário de muitos produtos que se desenvolvem em fluxos, né, em frameworks, em modelos de desenvolvimento de novos produtos, o vestuário, a gente está sempre falando do mix de produtos, ou da coleção, a gente está sempre falando desse conjunto de produtos que necessita ter essa harmonia, né, estética, essa harmonia funcional, que cada um tem um papel dentro do mix de produtos. Então, desenvolver esse conjunto, ao invés de desenvolver produtos individuais, e esse conjunto ele também atende uma sazonalidade, não só de clima, como falado antes, de inverno e verão, mas também uma sazonalidade de tendência de moda, ele aumenta, né, a complexidade desse desenvolvimento, porque no momento que se desenvolve um conjunto e se enfrenta a problemas perante alguns produtos, né, esse conjunto ele pode perder a sua harmonia ou perder o seu equilíbrio. E por fim, a questão do processo sequencial e com uma interdependência funcional, ou seja, por mais que ele tenha uma tendência, né, que os autores tenham uma tendência a buscar desenhar processos circulares que se retroalimentam e que se podem retornar e não tem uma sequência tão linear, ao mesmo tempo, algumas atividades eles são pré-requisitos de outras e tem essa interdependência funcional, né? Um comprador não consegue comprar um produto se ele não for desenvolvido antes, né? Sem o protótipo na mão. O designer não consegue desenvolver um protótipo se não tiver o fornecedor, né? Então, eles têm uma interdependência entre si e tem, então, essa questão das etapas que precisam ser feitas numa sequência mínima. E isso também aumenta a complexidade, porque essa sequência, ela compartilha do tempo. O tempo é um só. Tem um limite antes, que é o limite da informação, e tem um limite posterior, que é quando eu quero que o produto esteja na loja. Então, esse tempo ele é dividido entre todo esse processo, entre todas as atividades e entre esse time. Chegando, então, na questão dos riscos. Então, foram pesquisados os riscos e se chegaram em 5 principais riscos identificados na bibliografia, referente ao desenvolvimento de mix de produtos. O primeiro é o risco do produto inadequado. Ele é um risco qualitativo, ou seja, ele diz respeito à qualidade, né, à característica individual do produto, né, a característica do produto referente a modelos, cores, estampas. E aqui o importante é dizer assim, não é que o modelo esteja ruim ou esteja errado, mas ele está inadequado ao público-alvo da loja. Então, ele é um risco que diz respeito, então, às características individuais do produto e diz respeito a quanto ele está adequado ou não ao público-alvo que a loja está atendendo. O segundo risco identificado é uma composição de preços errada.
Apesar de preço, né, ser uma questão quantitativa, o risco ele também é qualitativo, porque da mesma forma que o produto inadequado, ele é um preço inadequado ao público-alvo da loja. Então, o produto até pode estar adequado, pode ser um modelo legal, uma cor que o cliente está desejando no momento, está dentro da tendência de moda que aquele cliente está buscando, mas o preço pode estar provavelmente mais acima, né? Porque se estiver mais abaixo, não seria um impeditivo, né? Então, provavelmente eles ficam mais acima do que o cliente está disposto a pagar. O terceiro risco é o risco de qualidade abaixo do esperado. Então, de novo, da mesma forma, ele é um risco que diz respeito ao produto individual, ele é um risco qualitativo. Então, são produtos inadequados ao público-alvo da loja quanto à qualidade. E que a qualidade não é uma qualidade só de tecido, de costuras ou de acabamentos, mas também referente à modelagem. Tá? E também, de novo, reforçando, referente à expectativa do público-alvo da loja. O quarto risco é o risco de desbalanceamento de estoques em loja. Esse, já ao contrário dos demais, ele é um risco quantitativo, porque aqui se trata sobre excesso ou falta de estoques, em geral ou em categorias, em cores e em tamanhos. Então, aqui é um risco diretamente ligado ao planejamento da coleção. Aqui se fala o quanto de estoques a loja tem para atender às demandas, né? Então, seja um estoque total, geral, ou seja um estoque dentro de alguma categoria. Então, temos excessos de blusa, falta de calça, digamos assim, em algum momento do ano, excessos de coloridos, falta de brancos, excessos de tamanhos grandes, falta de tamanhos pequenos, ou simplesmente excessos ou simplesmente faltas. Então, aqui a gente está falando de um desequilíbrio dentro da oferta quantitativa, né, desse mix. E, por fim, o último risco identificado foi o risco de atraso de produtos. Ele é um risco quantitativo, assim como o quarto risco, né, de desbalanceamento de estoques, porque ele está ligado diretamente ao tempo de chegada do produto em loja. Então, ele é o risco do produto, ele está certo, com o preço certo, na qualidade certa, está compondo um mix adequado, muitas vezes até sendo necessário para suprir alguma falta, só que ele não chega na loja no momento que se é necessário, né? Então, ele chega na loja geralmente com atraso. E esse atraso pode ser em relação à tendência, né? Então, se comprou esse produto esperando atender uma tendência e quando ele chega essa tendência já passou. Ele pode ser um atraso que ele vai se atrasar em relação ao mix, né? Em relação à coleção. Estava inserido num conjunto. O conjunto chegou no momento correto na loja e aquele produto ele chegou com atraso. Ou um percentual de produtos do mix não chegou junto, chegou com atraso, desbalanceando, né? Ou desequilibrando essa oferta para o cliente. Então, esses são os principais riscos que foram identificados na bibliografia. Eles têm características qualitativas ou quantitativas, ou seja, eles dizem respeito às variáveis, às características individuais do produto ou ao mix de produto. E eles estão localizados em diversos momentos no fluxo de desenvolvimento de produtos, né? Um produto inadequado, ou seja, definir um produto que não esteja adequado ao público-alvo da loja, ele pode ocorrer tanto no início do processo, no momento que se escolhe a tendência ou a cartela de cores, né? Quanto no meio do processo, quando se faz desenho do produto, se cria a ficha técnica, um pouco mais adiante no processo, quando se define o protótipo, se escolhe o mix final que vai chegar na loja, e até mesmo lá no final do processo, quando se define se aquele produto vai para a loja X, Y ou Z, e de repente ele até é um produto correto para a marca, mas não é correto para aquele ponto de venda. Então, por exemplo, esse é um risco que ele pode ocorrer em qualquer momento, né? A composição de preços errada já ele está mais associado ao momento de precificação do produto, mas não quer dizer que
É claro que esse preço ele começa a ser definido na escolha da matéria-prima, né? Então ele também pode estar localizado em diversos pontos no fluxo, da mesma forma a qualidade. O desbalanceamento de estoques em loja está diretamente associado ao planejamento de produtos, mas como já citado anteriormente, problemas de execução da coleção, como atraso de produtos, também podem gerar esse desbalanceamento de estoque em loja. Então, os resultados preliminares da pesquisa de campo, né, que tratou sobre a percepção dos respondentes quanto à frequência e o impacto dos riscos. Então, são esses os resultados que a gente vai trazer nesse momento, referente a esses 5 riscos. Que riscos que foram considerados mais frequentes pelos respondentes e que riscos que foram considerados com maior impacto no resultado final. A frequência, então, mediu a percepção dos pesquisados quanto à quantidade de vezes que os riscos ocorrem. Como citado anteriormente, ela foi medida por uma escala Likert de 7 pontos, que saiu de sempre até nunca, e foram citados os 5 riscos que foram pesquisados nas referências bibliográficas, e então se foi analisado esse resultado e se notou, né, se analisou que aproximadamente metade dos respondentes consideraram que o desbalanceamento de estoques e o atraso de produtos, ou seja, os nossos 2 riscos quantitativos, que dizem respeito ao mix de produtos, eles ocorrem com maior frequência que os demais, ou seja, eles ocorrem sempre, muitas vezes ou várias vezes. Então, recapitulando, os 2 riscos que dizem respeito aos aspectos quantitativos, ao conjunto de produtos, à coleção, eles foram considerados mais frequentes que os riscos que dizem respeito às características individuais dos produtos. Então, o desbalanceamento de estoques aí com 46% e o atraso de produtos ainda maior, né, a frequência com 52%. Em relação ao impacto, o impacto ele mediu a percepção dos respondentes em relação ao impacto dos riscos no resultado final da coleção, ou seja, que riscos que podem gerar maiores perdas para a empresa. Então, aqui de novo, né, foi medido por uma escala Likert de 7 pontos, onde tinha o impacto extremamente alto, muito alto, alto, médio, baixo, muito baixo, extremamente baixo. E os respondentes, então, foram classificando 5 riscos conforme essa escala. O resultado que se analisou foi que mais de 70% dos respondentes avaliaram que os riscos de desbalanceamento de estoques, produtos inadequados e preços errados, eles têm um impacto extremamente alto, muito alto ou alto no resultado da coleção. Ou seja, aqui a gente tem ainda o mesmo risco, que é o desbalanceamento de estoques, e os 2 riscos aí qualitativos, que é o risco de produto inadequado e preços errados. Então, o que se nota muito forte aqui em relação ao produto e preço é uma relação forte com o público-alvo. Então, a gente assume, né, a partir do resultado preliminar dessa pesquisa, a partir de causas que os respondentes também apontam nela, que a questão do público-alvo ela é determinante para essa resposta. Então, a questão de falta de identificação, ou de confusão, ou de falta de clareza em relação ao público-alvo da empresa, ela tem uma forte influência no impacto, né, do produto inadequado e do preço errado. Apesar de não serem riscos que ocorrem tanto, mas quando ocorrem, eles têm um impacto maior. E aqui a gente não pode deixar de destacar, então, que o risco de desbalanceamento de estoques, que é o risco que a gente fala do desequilíbrio da quantidade de produtos em loja, seja quantidade total, seja quantidade por categorias, grades, tamanhos, cores, ele é o risco presente, né, no espectro positivo da escala dos 2 fatores. Então, ele é considerado um risco tão frequente e impactante.
Então, isso faz com que ele seja considerado o risco mais importante dos 5 riscos e ele abre aí um campo de pesquisa maior para se entender as causas, para se entender fortemente outros aspectos relacionados a ele e, claro, por fim, que ações que podem ser feitas para minimizar. Ok? Então, esses são os resultados preliminares da pesquisa, que ainda aborda as causas desses 5 riscos. E também tem algumas questões abertas que versam sobre possíveis ações para reduzir o impacto negativo desses riscos na coleção. Essa pesquisa, então, será publicada posteriormente em uma revista científica. Tá? Como falei, então, aqui a gente traz os 3 riscos, né? De desbalanceamento de estoque com 74%, o produto inadequado com 79%, os preços errados com 72%. Tá? A equipe responsável por essa pesquisa, então, fui eu, Cristina Barbosa, que nos fala, mestrando no curso de Design de Moda e Vestuário pelo DESC, e a professora doutora Silene Seibel, também coordenadora do programa de pós-graduação em moda, professora do DESC, editora do Moda Palavra periódico e também doutora, mestre, especialista e bacharela em todas essas outras especialidades. Tá? Nós participamos de um grupo de pesquisa que trata sobre essa questão específica de mix de produtos e os processos, né, que tratam o desenvolvimento, tanto no varejo quanto na indústria. Obrigada pelo tempo e qualquer dúvida estamos à disposição. Muito obrigada.